A partir deste horário, passamos a vos apresentar o programa evangélico A Voz do Sétimo Anjo. E perto da hora nona, exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabactani? Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam, ouvindo isto, diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja e embebeu-a em vinagre, e pondo numa cana, dava-lhe de beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito, e eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, e apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram: Verdadeiramente, este era o Filho de Deus. São Mateus, capítulo 27, versículo 46 ao 54. Meus queridos irmãos e ouvintes, pela graça de Deus, estamos mais uma vez com mais uma meditação, e de acordo com a leitura que temos feito, nós vamos falar nesse instante sobre aquele dia no Calvário. Antes, vamos ouvir o trecho de um hino cantado pelo irmão Cícero e o irmão Pedrinho, que fala sobre o peso da cruz. Às vezes a nossa cruz é tão pesada, dificultando a caminhada, é difícil suportar. Porém, temos que seguir sozinho, tropeçando no caminho. O que importa é chegar. Por que diminuir o peso da cruz? Bem mais pesada foi a de Jesus, ele levou sem reclamar. Além daquele madeiro lavrado, ainda o peso dos nossos pecados, ele teve que suportar. Naquele instante, Jesus bradou em alta voz, dizendo: Está consumado. Às vezes, para aliviar nosso cansaço, queremos cortar um pedaço desta cruz que é tão pesada. Porém, o pedaço que cortar é o que vai nos faltar e impedir nossa chegada. Por que diminuir o peso da cruz? Bem mais pesada foi a de Jesus, ele levou sem reclamar. Além daquele madeiro lavrado, ainda o peso dos nossos pecados, ele teve que suportar. Muitos querem cortar um peso, cortar um pedaço da cruz para que a jornada fique mais fácil, para que a cruz fique mais maneira, não é? Mais leve. E pode ser justamente este pedaço que você precise para terminar a sua jornada. Cuidado, ó meu querido irmão, talvez uma boa intenção só vai mesmo atrapalhar. Por que diminuir o peso da cruz?
bem mais pesada foi a de Jesus, ele levou sem reclamar. Além daquele madeiro lavrado, ainda o peso dos nossos pecados ele teve que suportar. Além daquele madeiro lavrado, ainda o peso dos nossos pecados ele teve que suportar. Este foi Cícero e Pedrinho cantando sobre o peso da cruz. Meus ouvintes queridos, eu gostaria de chamar a sua atenção para um tema nesse instante, para o tema desta programação de fé. Aquele dia no Calvário. Você já pensou, já parou para pensar sobre o que aconteceu naquele dia? O significado que o Calvário tem para você? Você já parou para meditar sobre isto? Eu gostaria de chamar a atenção dos nossos irmãos, dos nossos ouvintes, para este assunto tão importante. Para falar sobre aquele dia no Calvário, eu quero dizer para vocês que me ouvem agora que o Calvário ele deve ser lembrado todos os dias. Muitos só meditam sobre a cruz, sobre o sacrifício de Cristo pela Páscoa. E estou certo de que você já ouviu falar sobre isto, sobre a crucificação. O Calvário precisa ser lembrado todos os dias. Muitos pregadores já têm falado, muitos escritores têm escrito livros sobre este assunto. Cantores têm cantado sobre isto. Profetas predisseram sobre isto 4.000 anos antes que acontecesse. Veja este dia como é importante. Meus irmãos, o dia do Calvário é um dos dias mais importantes de todos os dias que Deus deixou na terra. E se isto é tão importante para a raça humana, tenho certeza que nesta era tardia em que nós estamos vivendo, o é também, e é nosso dever procurar por cada importância de Deus para nós, para este tempo que estamos vivendo. Este dia, o acontecimento do Calvário sendo tão importante, um dos maiores dias, vamos então olhar 3 coisas diferentes que ele significa para nós. Nós poderíamos tomar centenas de exemplos, mas nesta oportunidade escolhi 3 diferentes coisas principais. A primeira coisa, o que o Calvário significa para nós. Em segundo lugar, o que o Calvário tem feito por nós. E em terceiro lugar, o que nós devemos fazer em troca. Eu oro para que isto condene cada pecador que está me ouvindo. Sim, para que todos se sintam responsáveis. Que faça cada santo se ajoelhar. Que faça com que cada pessoa enferma levante a sua face para Deus e fique curada nesse instante pelo poder desta palavra. Que cada pecador se sinta a condenação sobre si. Sim, por que tomar esta condenação sobre si, uma vez que Jesus já levou sobre si na cruz? Ah, meus amigos, que cada pecador seja salvo, que cada apóstata volte e esteja envergonhado de si mesmo, e que cada santo regozije e tome uma nova esperança diante de Deus. Porque uma grande e importante coisa que o Calvário significa é que ele encerra o assunto do pecado. Você já parou para pensar sobre isto? Que o Calvário encerra o assunto do pecado para o Filho de Deus? Ora, meus amigos,
O pecado era uma pena que nenhum ser humano poderia pagar. A pena do pecado era a morte. E todos nós nascemos em pecados. É o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 51, versículo 5. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu a minha mãe. Ora, de acordo com as Escrituras, o salário do pecado é a morte. Era um alto preço. E agora nós sabemos que este alto preço foi pago na cruz. Você sabe disso, meu amigo? Nós viemos a este mundo falando mentiras. Portanto, não havia nenhum ser que fosse digno. Não se podia encontrar na terra um que fosse digno. Para início de assunto, o pecado não começou na terra. O pecado começou no céu. Lúcifer, o diabo, era uma criatura condenada por sua desobediência antes dele chegar à terra. O pecado começou no céu, onde Deus colocou os anjos e assim por diante sobre as mesmas bases que ele coloca os seres humanos. Conhecimento, a árvore do conhecimento. Ora, a árvore da vida, a árvore do conhecimento, onde o homem poderia ter a sua escolha. Quando foi dado a Lúcifer a sua preeminência para fazer a sua escolha, ele queria algo melhor do que o que Deus tinha. E foi aqui que começou o problema. Ali havia uma requisição para o pecado. O requisito era a morte. A morte era a pena. Nós poderíamos, nesta programação, entrar em grandes detalhes sobre este assunto. Eu creio que o homem tem vida eterna, e este homem que tem vida eterna nunca morrerá. E eu creio que há uma aniquilação completa àquela alma que pecou, pois a Bíblia diz, sim, Ezequiel capítulo 18, versículo 4, eis que todas as almas são minhas, como é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel capítulo 18, versículo 4. Não o ser humano, mas a alma que pecar. Então Satanás certamente morrerá. E eu creio, e estará completamente destruído um dia. Eu discordo com os irmãos universalistas que dizem que Satanás será salvo. Existem irmãos que creem assim, que Lúcifer ainda vai se arrepender, que ele pode ser salvo. Eu discordo disso. Ele pecou, ele foi o originador do pecado. Sua alma pecou e ele era um espírito. Aquele espírito será totalmente aniquilado. Não será deixado nada daquilo. O diabo deixará de existir quando ele for lançado no lago de fogo e vai ser queimado por anos, anos e anos, não sei a quantidade de anos, mas chegará o momento que ele será aniquilado. Aniquilação total e completa de Lúcifer. Mas, meus irmãos, quando o pecado atingiu a terra, lá no princípio, parecia que como um lençol negro tinha caído dos céus. Isto literalmente paralisou a terra. Isto lançou a cada criatura da terra e toda a criação de Deus em cativeiro. O homem estava sob o cativeiro da morte, enfermidade, problemas, tristeza. Toda a natureza caiu com isto. O pecado foi um anestésico que realmente paralisou a terra. Estávamos assentados aqui sem esperança, porque cada criatura na terra estava sujeito, estava condenado. Nós necessitávamos de um Salvador, precisávamos de um parente redentor para nos redimir. Um de nós não poderia redimir o outro. Eu não poderia redimir você, nem você poderia redimir a mim.
Isto tinha que vir de um outro lugar. Portanto, quando o homem viu que ele estava separado do seu Deus, ele se tornou um peregrino. Eles os prantearam, choraram, eles lutaram, peregrinaram através das montanhas, através do deserto, procurando uma cidade cujo artífice construtor era Deus. De acordo com as palavras do apóstolo São Paulo, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 37, diz que eles foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos ao fio da espada, andaram vestidos de peles de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados. E mesmo assim, o mundo não era digno de ter estes homens sobre eles. Eram errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra, pois eles sabiam que se alguma vez voltasse na presença de Deus, eles poderiam falar isto outra vez com Deus. Mas ali não havia nenhum caminho para voltar. O ser humano então ficou perdido, um errante aqui neste planeta. Ele não sabia para que lado virar. Então ele simplesmente saiu peregrinando, tentando encontrar em outra parte aquilo que ele pôde encontrar naquele lugar lá atrás, quando tinha comunhão com Deus. Algo do lado de dentro lhes dizia que ele veio de um lugar que era perfeito. Meus amigos, não há nenhuma pessoa me ouvindo nesta programação, em nenhuma parte, que não procure por aquela mesma perfeição. Você paga as suas contas. Você acha que aquilo encerra quando você paga as suas contas? Então há alguém doente em sua família. Você vai atrás de remédio e acha que resolveu a situação. Daqui a pouco tem algo para ser feito de novo. Você é pequeno, está crescendo, então você deseja ficar jovem. Há uma coisa o tempo inteiro, constantemente, por causa do pecado. Quando você se torna um jovem, você deseja então ficar adulto, você deseja estar na sua maioridade. Seu coração, no seu coração, o ser humano sempre está procurando por uma perfeição em alguma parte, em algum lugar. E existe em algum lugar algo que satisfaça a esse desejo. Esta é a razão pela qual muitas vezes hoje o pecador continua peregrinando. Veja uma jovem que corta um pouco de seu cabelo. Ela deseja ser popular. Ela pinta a sua face para fazer com que pareça bonita. Colocam roupas para mostrar a forma do seu corpo. O espírito do maligno predomina na mulher para serem cobiçadas. E os homens estão ungidos pelo mesmo espírito para fazerem isto que eles chamam de amor social, do ficar. Quando elas podem fazer com que um homem assovie para ela, acene para ela, flerte com ela, se sentem realizadas. Sim, meus amigos, sodomismo é a capa religiosa nesses últimos dias. Jesus disse que os últimos dias seriam dias idênticos aos dias de Sodoma e de Gomorra. Alguém constrói uma casa e a coloca de uma determinada maneira porque ela terá uma aparência melhor. Logo, o vizinho copiará uma planta que terá uma aparência melhor do que a dele. E segue-se uma insatisfação de ambos os lados. Ninguém está satisfeito com o que tem nem com o que é. É algo em nós que está procurando por alguma coisa, e isto mostra que estamos insatisfeitos. Nós queremos encontrar algo que nos trará aquela satisfação. E quando não encontramos nas coisas materiais, procuramos então na ala religiosa. Sim,
Não estamos satisfeitos com a igreja, procuramos outra, e assim a coisa caminha. Os seres humanos tentaram isto através das eras. Eles choraram por isto. Fizeram tudo o que sabiam, mas continuaram e não encontraram. E continuaram vagueando através do mundo. Mas, finalmente, um dia, o dia, este foi aquele grande dia no Calvário. Desceu da glória um ser chamado Jesus Cristo, o Filho de Deus. Desceu da glória e o Calvário então foi formado. Aquele foi o dia em que o preço foi pago e a pergunta sobre o pecado foi encerrada para sempre. O caminho foi aberto. Abriu o caminho para esta coisa que eles estavam sedentos e famintos por tanto tempo. Isto trouxe a um lugar de satisfação, não na carne, mas satisfação no espírito. Não há ninguém que já visitou o Calvário e continua da mesma maneira que era. Não, ele nunca mais poderá ser o mesmo. Se alguma vez um homem ou uma mulher chegou até diante do Calvário e sentiu que de suas costas caiu o fardo de pecado, de maldição, você jamais será o mesmo, porque tudo que ele desejou ou ansiou é encontrado quando ele alcança aquele lugar, aos pés da cruz, e reconhece que o preço tão alto foi pago por você, pelo próprio sangue do Deus Todo-Poderoso. Este foi um dia tão importante. Estremeceu o mundo como nunca antes, quando Jesus morreu no Calvário e pagou a dívida do pecado. Este mundo pecaminoso ficou completamente escuro. O sol desceu no meio-dia e teve uma prostração nervosa. As rochas estremeceram. E de acordo com São Mateus, capítulo 27, versículo 51, diz: E eis que o véu do templo se rasgou em dois de alto a baixo, e tremeu a terra, e fenderam-se as pedras, e abriram-se os sepulcros, e muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Sim, meus amigos, as montanhas se despedaçaram, os corpos dos mortos saíram das sepulturas. O que fez isto? Porque Deus foi a zero no Calvário. Ele feriu aquele animal chamado Satanás para sempre. Satanás está mais malvado porque isto trouxe luz para a raça humana, e qualquer um sabe que o animal ferido é mais perigoso, rastejando por aí com a sua coluna quebrada. Satanás foi derrotado no Calvário. A terra prova que ele foi o maior preço que já foi pago, e o único que poderia ser pago. Veio e pagou no Calvário. Foi ali onde o grande preço pelo nosso resgate foi efetuado. Deus tinha requerido um digno, e ninguém era digno, ninguém era capaz, ninguém podia, ninguém poderia fazê-lo. E Deus, Ele mesmo, Ele veio e se fez humano. O Deus que era Espírito se fez carne, habitou entre nós, viveu uma vida sobre os desejos humanos, foi crucificado no Calvário. Sim, sofreu como qualquer homem sofreria, de acordo com Isaías capítulo 7, versículo 14. Portanto, mesmo o Senhor vos dará um sinal: eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel, que era Deus conosco. Para quê? Para pagar o preço no Calvário. Você não se sente bem? Você não se sente religioso nesse instante? Não dá vontade de gritar, sabendo que Deus te resgatou e te comprou no Calvário? Pense nisso agora, e Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. No livro de São Mateus, no capítulo 1, versículo 18, diz: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim.
Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Em João capítulo 1, versículo 14, está escrito: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Isaías capítulo 9, versículo 6: Porque o menino nos nasceu, e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros. E se chamará o seu nome Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Agora você não tem que estar perdido, porque há um caminho para o alto e é chamado caminho da santidade. Este caminho foi aberto pelo próprio Deus. Em Isaías capítulo 35, versículo 8 diz: E ali haverá uma estrada, um caminho, que se chamará o caminho santo, e o imundo não passará por ele, mas será para aqueles, os caminhantes, e até mesmo os loucos não o errarão. Sim, meus amigos, Deus rompeu os poderes de Satanás. Ele abriu as portas da prisão do inferno para cada ser humano que estava trancado nesta terra. No Calvário, ele abriu aquelas portas das celas e permitiu que cada cativo fosse libertado. Sim, meus amigos, esta é a verdade do Evangelho Divino. Esta é a palavra de Deus. Você não precisa mais ser partido pelo pecado. Você não tem mais que entregar os seus membros para o pecado, bebendo, fumando, mentindo, prostituindo. Não, agora você pode ser um homem honesto, uma mulher honesta, justo e direito. E Satanás nada pode fazer a respeito disso, porque você está seguro na linha. A linha da vida está ancorada na rocha das eras. Isto é o que o Calvário significa. Seres humanos que estavam em cativeiro foram libertados. Seres humanos que uma vez estavam sob o temor da morte, não pode mais temer a morte de maneira nenhuma. Sim, ele agora pode erguer a sua face em direção ao céu, porque ele está livre. Aleluia! Ele está redimido na presença de Deus. Jesus disse: Eu sou o pão da vida. Você não quer se alimentar disto? Não. O caminho foi aberto, o caminho da santidade que leva para o céu. E Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. São João capítulo 14, versículo 6. Isto é o que o Calvário significa para os filhos de Deus. Deus te abençoe, ouvintes, no nome de Jesus Cristo, e que a bênção do Calvário, o preço que foi pago no Calvário, que você possa reconhecer que aquilo foi por você também. Deus te abençoe, no nome de Jesus Cristo. Amém.